Na tarde dessa sexta-feira, Glória Pérez anunciou que está fora da Globo e não deve entregar essa próxima novela das 9 que viria depois de Três Graças. Segundo a própria Glória Pérez, a Globo teria encomendado uma novela, aprovado a sinopse e os primeiros capítulos da novela que substituiria Vale Tudo. Depois, a Globo avisou que colocaria Três Graças na sequência do Aguinaldo Silva e que jogaria essa novela de Glória Pérez para depois do Aguinaldo Silva. Ainda houveram rumores depois que Valcir Carrasco furaria essa fila e entraria depois de Aguinaldo Silva. Hoje, Glória Pérez soltou uma informação no seu Instagram e nós temos aqui o texto, né, do que ela soltou aqui para a gente falar a respeito. Vamos lá então, porque já se sabia que havia uma temática muito forte, né, de a Globo não querer tocar em assuntos sensíveis como a política, por exemplo, que era um dos temas que a Glória pretendia tocar no próximo ano, e também a respeito de temas polêmicos, como aborto, por exemplo, né? Então, nesse sentido, a gente vê aqui a maneira com que foi se desenrolando essa trama também sobre as novelas, né? Sobre a possibilidade da Glória fazer essa novela. Houve também muita polêmica por conta dos posicionamentos políticos da Glória Pérez, mas eu quero lembrar aqui também que Glória Pérez, embora tenha um posicionamento político à direita, a gente vê, pelo menos pelas manifestações públicas que ela traz, a gente viu um desenvolvimento de uma trama trazendo a questão trans, por exemplo, em A Força do Querer, com muito cuidado, com muita competência e de uma maneira que englobou todos os públicos. Mostrou como é a dificuldade, mostrou o preconceito, mostrou essas questões de uma maneira bastante didática para o público de casa. Assim como a Glória Pérez lá em 2001, quando foi para estrear o Clone, trazendo toda a temática árabe, né, toda a temática da cultura árabe de uma forma geral, a novela estava pronta para ir para o ar quando acontecem os atentados dos Estados Unidos, né? Então, também houve ali uma hesitação, a Glória Pérez conta isso no Memória Globo, se não me falha a memória que eu acompanhei por lá também, outros produtos falaram sobre esse fato, mas o fato é que quando se traz a história e se tem uma autora da competência da Glória Pérez, assim como se tem autores da competência de Manuel Carlos, da competência de Aguinaldo Silva, do próprio Gilberto Braga, Dias Gomes, todas essas figuras, Janete Claire, né, todas essas figuras como Aguinaldo, como a própria Janete, vêm, né, dessa geração anterior ensinando muita coisa. Então, são autores que sabem conduzir esses assuntos de uma maneira muito competente. Eu admiro muito isso, porque é muito difícil fazer isso e conseguir se conectar com as pessoas de fato dos mais diferentes tipos de pensamentos, né? Então eu acho que o fato é que, de uma maneira ou outra, e aí são várias as questões, a Globo acaba abrindo mão de mais um medalhão das novelas. Agora vai ter o Aguinaldo Silva na próxima novela também, mas abre mão de mais um medalhão que provavelmente deve conversar com plataformas de streaming, que deve chegar até outras emissoras, talvez, quem sabe, não sei, mas acho que mais para as plataformas de streaming, né? Mas é um fato, me parece que a Globo deixa aí mais uma grande autora, mesmo que trabalhe por obra, né? Glória Pérez escreveu o seguinte no Instagram: sobre a notícia que acabei de ler, corrijo as datas. De 83, quando comecei colaborando com Janete Claire, até 2025, foram 42 anos. Esclareço para evitar mal-entendidos. Meu último contrato foi para fazer a novela que entraria depois de Vale Tudo. Sinopse aprovada, capítulos iniciais escritos, a direção considerou que o assunto aborto, né, era inadequado para as novas diretrizes que se pretende dar às novelas. Não questiono a decisão, é normal que uma empresa decida de acordo com a sua conveniência. Mas uma vez que o contrato era por obra, considerei que o mais conveniente para mim era não aceitar a renovação e fazer a resilição do contrato. Tudo de comum acordo, as portas continuam abertas, as minhas e as da Globo também, mas nesse momento prefiro assim, quero viver esse tempo no deixa a vida me levar. É isso que diz a Glória Pérez nesse comunicado. Achei, de novo, provavelmente houveram problemas ali dentro de entendimento de parte a parte, mas achei muito interessante que tenha sido dessa forma. Agora, abre aí a possibilidade de uma autora muito consagrada para o streaming, para outras plataformas, né? Então, claro que a gente sabe que a viabilidade de fazer uma novela é muito maior na Globo, que já tem toda a estrutura, né?
do que no streaming. A gente viu os problemas que a Max teve com a própria Beleza Fatal até conseguir colocar no ar, depois com Dona Beija, que também teve muitos problemas para levantar essa novela e agora chega a esse novo momento, mas o fato é esse, é isso que a gente vê acontecendo a partir de agora. E de novo, são todas aquelas questões que a gente sempre fala, né? Existe a polêmica com relação ao posicionamento político, mas existe uma história também muito grande de Glória Pérez na Rede Globo. Eu, particularmente, sou um clone lover. Gostei muito de Caminho das Índias também. A Força do Querer também foi uma novela que eu acompanhei muito e muito mesmo. É uma autora que aprendeu com ninguém menos do que Janete Claire, né? Já era muito talentosa, colaborou com a Janete Claire e fez uma carreira gigantesca na Globo, com Barriga de Aluguel, e sempre tocando em temas polêmicos. A Glória Pérez sempre tocou em temas polêmicos, né? Então eu acho que esse é um ponto que precisa ser observado e, de fato, enfim, a Globo tem todo o direito de fazer essa rescisão, de empurrar a novela da Glória mais pra frente e tudo mais, mas eu acho que a Globo já conhecia, inclusive, o perfil da autora, né? O perfil da autora, que era mais nessa linha. O Vanucci falou também na quarta-feira, na Super Live, né, que com a temática política provavelmente presente dentro da novela das 9, a gente teria também uma questão que poderia ferir a lei eleitoral de rádio e televisão, afinal de contas, ano que vem é um ano eleitoral, né? Então, também teria essa questão como entrave, provavelmente, aí um entrave legal, né? Um entrave de ordem jurídica que não permitiria mesmo que uma novela com menções específicas a lados políticos pudesse ser colocada nesse sentido. Então, essa seria uma questão. A Glória Pérez traz ali que a temática foi outra, o impedimento ali dentro do texto que ela entregou foi outro, e a partir desse momento, então, ela decide sair da Globo. Esta é a característica desse posicionamento, então, de Glória Pérez, que, repito, está deixando a Globo nesse momento, mas, como ela falou, existe portas abertas, assim como Aguinaldo Silva também saiu. Foi uma polêmica quando ele saiu e acabou voltando depois. Então não se surpreendam se daqui a 2, 3 anos a gente vê a Glória Pérez voltando para a Globo, né? Vale destacar que, por exemplo, o Aguinaldo Silva teve uma saída conturbada da Globo também depois de O Sétimo Guardião. Foi um problema, né? Foi uma novela problema ali na época. E a Glória Pérez também tem essa saída, ia já escrever outra novela, mas tem a saída depois de Travessia, que também foi uma novela que não deu certo nesse aspecto para a Glória Pérez, né? Mas, enfim, uma grande autora que fica à disposição do mercado. Espero que a gente possa ver Glória Pérez o quanto antes na televisão, mais uma vez, no streaming, enfim, uma grande autora. Ana Paula